Alô, amigos do Expressão MS, mais uma vez estamos com vocês, levando uma entrevista, levando informação com qualidade, como sempre fizemos. Quero lembrar você que toda quarta e toda sexta-feira, a partir do meio-dia, a gente coloca no ar, no nosso site, na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube, sempre uma nova entrevista com informações que a gente entende de interesse da população de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul e da nossa região leste. Entre lá, curta a nossa página e também se inscreva no nosso canal, acione o sininho lá no YouTube. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai poder receber as suas notificações. O endereço está aqui embaixo, você pode olhar aí e poder acessar lá. O nosso entrevistado de hoje, estamos passando por um processo de eleições na seccional da OAB no estado e a subseção em Três Lagoas. Dr. Rodrigo Cirarrata, candidato a presidente da subseção da OAB em Três Lagoas. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos que acompanham a Expressão MS. E, primeiramente, agradecer esse espaço que foi aberto para nós, para que está apresentando nosso projeto, as nossas ideias, para esse próximo ciclo eleitoral que estamos passando, da nossa ordem, da OAB, que vai escolher quem vai gerir a nossa ordem subseção no próximo triênio. Então, agradecemos a todos o tempo. Doutor, até para que os eleitores, né, os seus eleitores e a população de Três Lagoas também possa te conhecer um pouco mais, o que levou você a pensar em entrar no ramo do direito, se tornar um advogado, uma orientação familiar, aconteceu algum fato? O que levou você a entrar nesse ramo e querer ser advogado? Sebastião, boa pergunta essa sua. Essa paixão pelo direito, na verdade, ela se inicia comigo da criança, pequeno. Ainda muito jovem ainda. E assim, parece até interessante contar a história, mas o meu avô, ele ouvia muito Tião Carreiro. E esse pessoal mais antigo, eles traziam um advogado como pessoas muito importantes na sociedade. Eram pessoas diferenciadas, que se destacavam muito. E a minha paixão foi crescendo naquele sentido. Fui crescendo e fui amadurecendo isso. Eu prestei primeiramente, fiz um vestibular para letras na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E dentro da Universidade do Mato Grosso do Sul, eu cursando o curso de Direito, mas essa paixão de letras, essa paixão pelo direito continuava. E no meio do curso, eu resolvi fazer o vestibular na Federal novamente aqui em Três Lagoas e passei no curso de Direito. E lá a paixão cresceu mais ainda, vendo como funcionava, os operadores daquela ciência, como agiam. Participei de grupos de pesquisa dentro da universidade, ajudei a fundar até algum grupo de pesquisa. E o direito só foi amadurecendo na vida da gente, e cada vez que eu fui vendo a sociedade, como ela necessita do advogado, eu acho uma ciência maravilhosa, apaixonante o direito. E hoje estou aí e praticamente acho que não vou tirar dessa profissão. Você começou a falar aí da música do Tião Carreiro que o teu avô ouvia. O que essa música trouxe aí que te despertou? A habilidade do advogado. A música até, alguns devem conhecer, ela chama João Bobo, a música. É uma história de um jovem que acaba cometendo um crime contra o filho do delegado. E nessa música, esse jovem vai a júri. E nisso entra dentro do júri um jovem advogado, iniciante, e assume para ele a defesa, do qual o réu não tinha. E alguma música, agora alguns vão lembrar desse trecho, ele pega e chama a atenção do juiz. Ele fala, senhor meritíssimo e senhores jurados. E ele repete isso por 3 vezes. E nisso o juiz se zanga com ele. E ele fala para o juiz, o juiz fala para ele, fala assim, o senhor não tem argumentos para a defesa do réu. E o jovem advogado levanta e fala assim, aí que eu queria chegar, doutor. O senhor foi chamado por 3 vezes e já se irritou. Esse jovem foi por 20 anos incomodado na comunidade e nunca se irritou. E nisso o jurado inocentou o jovem. Então eu achei uma perspicácia de inteligência do advogado, daquela figura,
muito grande. E aí, de lá para frente, eu sempre me apaixonei pela advocacia, foi por isso. História interessante. Há quanto tempo você atua como advogado aqui em Três Lagoas e qual a área do direito que você se especializou? Em Três Lagoas, hoje eu atuo há praticamente 10 anos como advogado. Sou nascido e criado em Três Lagoas. Na verdade, iniciei a carreira como barbeiro, vindo e depois fazendo direito, virando advogado. Então, acabei puxando mais para a parte civil. Então, hoje eu atuo mais na área civil em Três Lagoas. Acabei fazendo algumas especializações nessa área e hoje praticamente tem atuação desse sentido. Nós estamos tendo também, simultaneamente com a eleição da subseção em Três Lagoas, a eleição da seccional no Estado. Nós vamos ter, pela segunda vez, uma mulher, a tua candidata aí, a Raquel Magrini. Qual a tua opinião sobre a campanha dela? É possível vencer as eleições do candidato da situação, Bito Pereira? E nós podemos ter, pela segunda vez, uma mulher dirigindo a seccional da OAB no Mato Grosso do Sul? Com certeza, dessa vez vai ser uma segunda mulher. Foi a primeira mulher que foi há muito tempo, e hoje a Raquel, que tá. A Raquel, ela tem um diferencial muito grande. O que aconteceu? Ela é uma advogada mais voltada aos advogados de balcão, que a gente chama. Então, ela não está muito encastelada. Então, essa elitização que ocorreu da nossa ordem trouxe a Raquel com novas ideias para oxigenar. Porque já é um bom tempo, já o mesmo pessoal, então se acabasse se engessando. Então, a Raquel Magrini, que encampou um dos projetos nossos aqui, que nós apresentamos para ela, a parcela de advogados que nós representa, essa chapa que a gente abriu, e ela está muito forte. É uma eleição que está muito, muito disputada. Nós publicamos uma pesquisa semana passada, tiveram 2 órgãos de pesquisa que fizeram ali, ela já estaria liderando com 49%, em torno de 5%, 6% a mais do que o candidato da situação. Então a chance é real mesmo de vitória. É real. Vamos lá, doutor. A Comissão Nacional da OAB estipulou cota de negros para compor a chapa. Você cumpriu essa designação da Nacional no registro da tua chapa? Sebastião, a Comissão Nacional, hoje, quando foi feito o Conselho Federal, quando agora para esse ciclo eleitoral nosso, existiam umas regras que houve modificação. Uma delas foi a paridade de mulheres, então você precisa ter 50% de cada gênero na chapa, e dentro desse 50% de cada gênero, você precisa ter 30% de negros, pardos ou índios. E a gente teve toda uma preocupação, apesar de ser autodeclaratório, esse tipo, a nossa chapa, todos pela ordem, teve a preocupação de dar o exemplo ainda. Então, nós cumprimos e demos o exemplo na nossa chapa. Entendi. Que bom. Isso para não ter nenhum tipo de contratempo aí no futuro. Quero fazer uma pergunta agora, ela é assim, um pouco técnica e um pouco política, mas ela está dentro de um contexto da atuação do advogado. Eu que trabalho na área de comunicação, a gente acompanha muitas informações, principalmente a nível nacional. Existe um questionamento e muita cobrança em relação à atitude do presidente nacional. Na semana passada houve até uma questão aí de entrar com uma ação no STF por causa das exigências de Lei Rouanet. E o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, que é o presidente nacional, aí demonstraram lá, a esposa tem projeto de quase R$1 milhão para ser liberado pela Lei Rouanet. Existe muito questionamento em relação à política partidária dentro da OAB, ele tem uma postura, um viés político de um lado, mas muitas vezes ele transfere isso. Como o senhor vê essa questão a nível nacional de politização partidária dentro da OAB? Na verdade, tem que ser expurgado da nossa ordem. A OAB é um dos poucos conselhos, vamos dizer conselho, seria instituição não ligada ao Estado,
que tem força de arguir uma inconstitucionalidade de lei. Quando foi o Poder Constituinte que colocou a OAB dentro como uma das defensoras da nossa Constituição Cidadã, não foi por acaso. A nossa ordem, desde 1930, quando ela foi fundada, ela sempre teve à frente da sociedade. Tanto que no nosso estatuto, no artigo 44, ela tem finalidade da nossa ordem, que é a defesa da democracia, a defesa do Estado democrático de direito, a defesa da liberdade, a defesa do cidadão, entendeu? Do direito. Por quê? Para chegar nessa questão sua. A OAB, para poder ter essa liberdade de trabalhar dessa forma, de estar à frente, ela tem que ser apartidária. Ela não pode levantar uma bandeira de A ou B. A partir do momento que ela fizer isso, ela já perde a legitimidade dela de estar defendendo esse tipo de democracia. Porque ela está tomando lado. O nosso presidente atual, Felipe Santa Cruz, ele tem que trazer para dentro da nossa instituição a opinião da instituição e depois para fora. Então temos sempre que diferenciar a opinião de Felipe Santa Cruz como pessoa e a opinião da OAB. A OAB não pode tomar partido, nem deve tomar partido. O partido da OAB deve ter sempre a democracia, a liberdade e o cidadão em primeiro. Inclusive, ele teve um grupo do Conselho Federal aí, da OAB, que até protocolou lá um pedido de afastamento dele exatamente por causa disso, né? Não saber separar a opinião pessoal da atividade realmente de uma entidade tão séria e que tinha, até tempos atrás, tanto respeito e tanta credibilidade com a população, né? Isso. A instituição em si, ela nunca pode ser personalizada numa pessoa só. Ela é muito maior. Um gestor, ele passa por ela. São 3 anos e ele vai passar. Tem que ser a coletividade. A opinião da coletividade. Como já me foi perguntado, se for a opinião sobre alguns fatores na sociedade. A opinião não é minha. A opinião é do colegiado. Esse assunto tem que ser trazido para dentro do nosso conselho devolver o assunto. Debater bem, né? Até porque na multidão de conselho há sabedoria, né? Salomão já falou sobre isso. Doutor, uma última pergunta antes de eu entrar especificamente na questão da subseção aqui em Três Lagoas. A gente viu noticiado ultimamente uma série de fatores contra a integridade física até de advogados, principalmente aqueles que atuam na área criminal, na região de fronteira, por exemplo, até homicídios. O que fazer, na sua opinião, para que possa ter legislação ou uma proteção maior para o profissional do direito, principalmente aqueles que estão no embate do dia a dia, que envolve ali, às vezes, até defesa de pessoas envolvidas com crime organizado, é sempre uma questão muito arriscada mesmo. Qual a tua opinião a esse respeito? Sebastião, mas em que sentido você quer dizer? Eu falo assim, por exemplo, de preservar, advogados às vezes são pressionados que pegou uma ação e tem que ganhar. Aconteceu, por exemplo, em Campo Grande, um advogado famoso lá foi defender um grupo de criminosos, não conseguiu o objetivo que eles queriam, acabou a audiência e quando ele chegou no escritório ele foi assassinado. Ultimamente, lá em Ponta Porã, 2 advogados, só agora, no final de outubro e início de novembro, também foram assassinados e estavam envolvidos em defesa de pessoas relacionadas com crime organizado. Existe alguma forma de proteger mais esses profissionais ou não? É uma questão do risco da profissão mesmo, como é o caso dos policiais? A profissão de advogado em si, ela já não é para covarde. Já iniciamos aí. Então, você tem que saber que a profissão em si, ela tem risco. Bom, existe até projetos hoje, por exemplo, do porte de arma para advogados, para que ele faça a defesa pessoal dele nesse sentido. Isso está no Congresso Nacional ou ainda não foi aprovado? Até então, o Conselho Federal tem uma comissão, essa comissão deu parecer, está levando isso ao Congresso, desta forma. E outra, a OAB está ali para dar proteção para o advogado também.
até onde ela pode, que é um limite também, né? Igual o senhor está dando um exemplo do advogado que foi ao escritório e foi alvejado. Então, aí já é uma questão de segurança pública. Entendi. Certo. Agora, sim, a prerrogativa do advogado, que é a defesa dele poder trabalhar, dele ter a liberdade de trabalhar, porque, na verdade, o advogado, quando você fala em prerrogativa, não é o direito do advogado, é o direito do cidadão que está ali. É o seu direito que está ali. Quando ele deixa de ter acesso a um auto para estar fazendo a sua defesa, quem é o prejudicado é o cidadão. Então, quando a nossa instituição defende essa prerrogativa do advogado, não estamos defendendo privilégio. Estamos defendendo o direito do cidadão de ter a justiça feita de forma correta. Porque a paridade de armas só vai ter dessa forma. Entendi. Vamos lá, trazendo para a subseção de Três Lagoas. Qual é a tua opinião de como está hoje, o que pode ser melhorado e quais as suas principais propostas para os advogados de Três Lagoas que vão eleger a nova diretoria agora nesse mês de novembro? A atual diretoria da OAB, eu sou e faço parte dela. Sou o secretário-geral. Nessa gestão, nós apresentamos à época, ao ciclo eleitoral passado, propostas e, como dizer, promessa de campanha, né? Nós tínhamos o escritório compartilhado, que a gente fez, que era para servir e foi muito útil para agora na questão de pandemia, porque houve muitos advogados que fecharam seus escritórios e utilizaram do escritório compartilhado para trabalhar. Teve a reforma que nós fomos feito do anfiteatro nosso, a reforma da própria sede. Houve uma busca pelo maior diálogo entre as instituições. Entendeu? Foi assim, a reforma das salas nos presídios. Então, tudo isso, nos presídios, nas delegacias, então, tudo isso foi projeto que eu encampei na eleição passada. Fui um dos que foi. E foi um dos que fez, cobrou para acontecer eles. E isso foi cumprido? Praticamente, muitos deles foram cumpridos. Praticamente todos nós fizemos, cumprimos eles. E agora, o novo projeto que nós temos é o quê? Eu notei que já há 10 anos que eu acompanho dentro da OAB, que o nosso conselho é importantíssimo, eu vejo que os advogados se afastaram muito da nossa ordem. Então você vê reuniões cada vez mais vazias. Então o advogado, muitas vezes você vai fazer a visita, eles não se interessam. Por quê? O grande projeto nosso é trazer esses advogados para dentro do conselho de novo, para dentro da OAB. Porque essa força nossa está nessa monte de advogado tudo junto. Tem que trazer para dentro de novo. Tem que fazer o advogado se interessar pela ordem de novo. Tem que criar aquela sensação nele que a OAB está ali para ele. E que ele tem que ter a sensação que ele tem que estar ali pela OAB. Então, um dos nossos grandes projetos é esse, trazer o advogado novamente para dentro. Visando isso, fomos fazer um estudo de como trariam esses advogados para dentro novo. Como faríamos isso? Essa parcela de advogados que hoje eu represento e que destoamos de projetos da outra candidatura, foi geralmente nesse sentido. Por quê? Nós chegamos para a Raquel Magrini e falamos assim, nós temos interesse num clube de campo aqui, um local de lazer. Mostramos a viabilidade do projeto e como seria feito. Ela avalizou para a gente. Nós falamos, nós vamos junto com a senhora e a senhora avaliza para a gente? Avaliza. E esse foi o grande projeto nosso para cá. Para quê? Com essa área de lazer, a gente conseguir que o advogado volte a se aproximar novamente um do outro. E nós temos aqui, por exemplo, professores, servidores públicos. É uma pergunta que eu tinha até anotado para te fazer aqui, você já está respondendo aí. Tem área de lazer aí para poder ter um tempo diferente com a família e com os próprios profissionais que trabalham juntos. E a OAB realmente não tinha isso, não tem ainda. Essa é uma das suas bandeiras também. Sim, na verdade esse é o grande projeto para nós, né? Porque assim, a OAB você vai ter sempre melhorar. Então, assim, há algumas coisas que você sempre vai ter melhorias. E como diz, quando foi na gestão do Guzmão,
Dr. Guzmão, eu participei já com um dos diretores da comissão que fez a grande reforma. Então eu sei que dá para vir um valor bom. Já nessa gestão que eu estou na diretoria, mais uma vez fizemos uma grande reforma. Então, o que acontece? Quando eu mostrei o projeto para candidato a seccional, eu não vim com um sonho irrealizável. Eu trouxe um projeto palpável. Não estamos dizendo que nós vamos construir um grande elefante branco, mas vamos dar o grande pontapé inicial. Entendi. Vamos lá. Doutor, pegando um gancho até do que você falou aí lá atrás, a respeito da importância e da credibilidade da OAB a nível nacional, das prerrogativas que ela tem, até de apresentar alguns projetos. A OAB, no passado, já foi muito atuante, principalmente em áreas de defesa do meio ambiente, patrimônio público, violência contra a mulher, criança, adolescente. Há poucos dias atrás, eu entrevistei a doutora Simone aqui também, eu acho que é uma companheira da chapa da Raquel, né, e está apoiando a tua candidatura também. Eu fiz essa pergunta para ela. É possível criar comissões dentro da OAB, da subseção local, até para poder envolver os advogados, isso que você está falando aí também, e participar mais com a sociedade, os advogados serem mais atuantes realmente, porque às vezes você sente que falta isso. Você tem o Ministério Público que tem que fazer uma questão olhando o meio ambiente e está abarrotado de coisas, às vezes tem um promotor para tantas ações. E a OAB poderia ser mais útil em relação a isso. A Simone chegou a falar de um trabalho que foi feito aqui para combater violência contra a mulher. Você tem esse tipo de projeto? É possível fazer isso em Três Lagoas? É possível e será feito. Porque a OAB em si ela já tem uma estrutura de comissões. O que elas têm que ser é mais atuante. Fazer essas comissões realmente atuarem. Tem. Então tem que fazer essas comissões de forma mais atuante elas. E isso tem que partir dos gestores que vão estar ali. Convidar o advogado e fazer ele e cobrar dele. Porque a OAB tem que estar mais participativa na sociedade. Nós não somos, eu voltei na primeira pergunta, nós não somos um dos defensores da Constituição por acaso. Não estamos ali de graça. A OAB sempre foi atuante. Ela sempre foi foi consultada pela sociedade. E ela tem que ter novamente esse destaque. Igual está me dizendo, a doutora Simone, ela havia a comissão da Concevite, que era a comissão da mulher. Ela chegou a mudar uma delegacia de local. Então você vê o poder que tem a OAB. Como ela pode se atuar na sociedade em busca dessas melhoras e ajudar. Os advogados têm que estar ali para ajudar. E as comissões atuantes da atual gestão praticamente não... Comissões atuantes, não, as comissões que existem, elas não atuaram, então, não teve esse trabalho nessa atual gestão. Essa gestão nossa, ela foi um pouco sugênese, assim, porque tivemos o Covid no meio dela, tivemos 2 anos praticamente parado, sabe? Mas essas comissões também, as pessoas, não sei, não se desinteressaram, eu estou dizendo. Então houve meio que um engessamento das comissões. Tanto que assim, a sociedade está cobrando isso de nós agora. Esse engessamento que não tivemos uma atuação tão grande dentro da sociedade, que é a visão que o senhor está tendo, Sebastião. Vamos lá. Na tua opinião, a estrutura hoje da sede da OAB, a estrutura física aqui lá no fórum, ela atende à demanda, às necessidades dos advogados que estão vinculados à subseção ou tem deficiência, o que pode ser melhorado ali? Primeiro, nós temos que diferenciar a minha visão da versão dos advogados. Tem que começar por aí. Então, assim, se tiver que ser feita mais melhorias que os advogados necessitem, será feita, no medida do possível. Agora, se você perguntar a minha visão com o Rodrigo, como já participei de 2 reformas, melhora sempre pode ser feita, mas eu acho que a gente pode agora canalizar para outro local. E hoje a gente conta com sala de atendimento dentro dos fóruns, e assim, não há muita reclamação para nós, não trazem. Então eu acho que os advogados estão satisfeitos no momento com a estrutura que
que comporta a OAB de Três Lagoas. Eu acompanhei, doutor, acho que umas 2 ou 3 eleições atrás. Esse assunto, na época, me chamou a atenção e eu anotei aqui até para te fazer essa pergunta. Na época, havia um questionamento de um ou outro juiz que estava demorando muito para julgar algumas ações, e eu lembro que veio um representante do Tribunal de Justiça, um corregedor, o deputado Fábio Tradi era, acho que o presidente na época, e ele veio fazer reunião aqui, e houve uma cobrança muito grande em relação a isso. Parece ter uma determinação do CNJ, em primeira instância tem 5 anos para se julgar, mas muitas vezes esse prazo até extrapola isso. Se isso ainda está existindo, o que a OAB pode fazer para ajudar os advogados, principalmente na área civil, que acho que demora mais aí, nessa questão? Tem o que fazer? Vocês podem acionar o Tribunal de Justiça até para poder cobrar e fazer uma fiscalização, uma correção aqui em relação a julgamentos de primeira instância? A candidata Raquel Magrino, na seccional, ela está abrindo um canal especificamente para isso, de morosidade. Para que seja via seccional essa cobrança. Porque vai direto ao tribunal. Então a OAB tem que estar sempre fiscalizando. Então participamos sempre quando há corregedorias aqui. A gente tem que especificar um advogado da nossa ordem para que ele acompanhe e traga esse relatório para nós, para dentro da instituição. E que os advogados tenham um canal para isso. Então, assim, essa SOS, Morosidade, salvo me engano, esse é o nome do projeto dela, ele teria esse canal. Então, o advogado está tendo esse problema, existe a norma, a regra interna do tribunal, passe isso para a subseção, ou vá direto à seccional, ou a subseção irá passar isso para o canal e terá tomada os cabimentos possíveis. Eu me lembro que tinha um que era considerado aí o campeão do atraso nos julgamentos e as reclamações, 90% era de um juiz só. Doutor, vamos lá. Para se tornar médico, ser reconhecido como médico, são 5 anos de faculdade, mais 2 anos de residência e mais também um período de especialização. O advogado, quase igual. 5 anos na faculdade, vai fazer uma especialização, mais 1 ano e meio, 2 anos também. O médico, para poder ter acesso ali, quem está doente ou querendo saber alguma coisa, paga uma consulta. E há uma discussão, eu lembro de um tempo atrás, o advogado cobrar a consulta, e uma época até chegou a implementar isso. Como é que funciona isso hoje? Quem procura um advogado tem que pagar consulta ou não? Isso cada advogado tem uma forma de agir. Qual a tua opinião a esse respeito? Para valorização até do profissional. Sebastião, você foi no calcanhar de Aquiles agora. O que acontece? Até então, esse tipo de problema que você está trazendo... Porque o profissional estuda bastante para chegar nisso aí, ele não vai passar essa informação de graça. Certo. O que acontece? Isso foi até assim, um dos estudos que foi feito pelo nosso. Hoje, a gente fala muito em honorário. A valorização do advogado, tanto como profissional, que é o pagamento dele. Porque, na verdade, você valoriza o tempo que o advogado dedica a você. Você está pagando, está comprando hora de vida dele, hora de estudo dele. Então, você vai estar pagando. E conhecimento. Você vai estar pagando essa diferença. Só que existe um problema. Sempre, entre as campanhas, a gente vê essa mesma bandeira. Honorários e prerrogativas. Mas com o passar dos anos, o honorário vem só diminuindo. Nosso honorário vem só diminuindo. O que acontece? Tem que ver onde é que está a raiz do problema. Fizemos um apanhado, conversando com muita gente, e chegamos a a conclusão que, assim, uma das raízes do problema está em quem ingressa na profissão. Por quê? Vou te explicar. É até muito simples. Porque eu sei porque eu passei isso na pele. Eu não tenho uma família de advogados, eu não tive um escritório montado, eu comecei do zero. Então, quando você inicia na carreira, tem um período ali que é interessante, que a gente pode chamar até de cemitério do advogado. Ali muitos desistem, ou muitos passam em concurso e param. Por quê? Quando o cara inicia na carreira, o esforço dele para conseguir cliente,
fazer as petições, estudar, é muito alto. Só que a rentabilidade dele é negativa. Porque ele tem que pagar muitas vezes uma sala de aluguel, ele vai ter que pagar a roupa que ele vai usar, ele vai ter que pagar o deslocamento dele para o escritório, o café que ele vai servir, um clipe, tudo isso tem custo. Então, se você pegar o cara quando ingressa na profissão, ele vai ter um custo de no mínimo de R$ 1.500 por mês. Então, nós estamos dizendo de um profissional que ele paga para trabalhar. Ele inicia pagando para trabalhar. Muitas vezes até as decisões na área civil demoram anos, né, para ele poder, de repente, ter até um honorário bom ali, né? Não, geralmente é isso, são anos. Então, o que acontece? Quando esse jovem começa a trabalhar, ele tem a nossa subseção e o conselho, ele tem a imposição da cobrança da consulta. Existe a imposição da cobrança consulta. Só que o problema é que quando o cara chega no escritório dele, desse iniciante, ele tá doido para trabalhar. E muitas vezes ele fala pro cara, vou te cobrar 350, o cara vira na sola da botina e vai embora. E aí você pega, às vezes, algum outro profissional que já tem uma estrutura e esse profissional, às vezes, não cobra a consulta. Então, é um ecossistema bem complicado. Isso entendeu? É de advogado para advogado, então. De advogado para advogado. Então, o que acontece? Nós temos que fazer a fiscalização de cobrança disso. Mas como é que nós vamos punir quem está já sofrendo? Entendi. Vamos lá. Eu acho que uma saída, até minha opinião, pelo que a gente analisa e vê, talvez uma saída para quem começa e ter uma renda mais rápida seriam as ações trabalhistas, né? Por muito tempo isso aconteceu. Com a mudança que o Temer fez a partir aí de 2018, isso caiu bastante, né? Mudou muito. Qual a tua opinião sobre essas mudanças nas leis trabalhistas e o que isso impactou para vocês como profissionais do direito? Você quase acertou a solução. Porque a ação trabalhista não é rápida também. O fluxo será muito alto. É que às vezes quando tem o acordo... Sim, sai mais rápido. Isso, agora nós vamos chegar. Depois, por causa do acordo, depois lá na frente. Mas calma aí. Igual você trouxe outra profissão, um médico. O médico ele cobra consulta, tudo, entendeu? Vamos proporcionar tempo. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando o cara ingressa na medicina, profissão, ele já tem um plantão. Então, ele tem de onde tirar a renda dele. Não é tão alta igual ele está no consultório particular. Mas ele tem um plantão e ele vai ter a renda dele. O que acontece? Na advocacia, nós temos um tipo de trabalho que a gente chama de correspondência. O que seria correspondência? Não sei se você tem conhecimento do que seria. Correspondências são pequenos atos que o advogado é contratado para fazer para outro advogado. Então, exemplo, temos um advogado de Rondônia e ele tem uma ação trabalhista da empresa que ele representa em Três Lagoas. Subestabelece para ele aqui ou não? Ele contrata esse advogado apenas para comparecer nessa audiência. Entendi. E esse pagamento, ele muitas vezes ajuda o giro desse escritório do jovem advogado, como me ajudou. Isso me manteve por mais de 2 anos, praticamente, a diligência. Entendeu? Só que aconteceu. Houve uma falta de bom senso não é bom senso, vamos dizer, uma união entre os colegas, e os grandes escritórios começaram a diminuir essa correspondência, o valor. Quando eu iniciei, eu até parece até anedota, mas o que aconteceu? Bem no início, primeira semana, eu peguei carteirinha, você não sabe muito bem o que fazer, cadastrei num site que era de correspondente. Esse site, um dia, assim, primeira semana, me ligou um advogado de São Paulo, perguntando para mim quanto eu cobrava para fazer uma audiência de instrução. Eu não sabia. Não existia uma tabela na época. A tabela foi criada há pouco tempo atrás. E a gente já tem que ser um pouco mais, sabe? Eu devolvi a pergunta para ela, quanto vocês estão pagando? Aí ela passou a dar o preço para o teu serviço. Ela me pagou, ela falou, pagamos R$350. Poxa, na época eu era barbeiro. Eu quando trabalhava, eu ganhava R$100 por dia. Falei, 350 tá ótimo. E fui para audiência. Cheguei nessa audiência, me preparei 2 dias para esse processo. Cheguei na audiência, a juíza perguntou, tem acordo? Eu falei, não tem. Aí ela falou, vai ouvir testemunha? Eu falei, não vai ouvir. Foi, encerrou a audiência.
Falou, acabou, acabou. Levantei. Falei, rapaz, ganhei R$350 em 5 minutos. Falei, vou ficar rico nessa profissão. Você entendeu? Então, assim, e hoje, uma audiência dessa aí, hoje, eles estão pagando R$60. Entendi. Por quê? Porque, como eu te volto a dizer, esse jovem advogado foi pressionado por esse sistema. Essa falta dele trabalhar começou a fazer ele aceitar o que pagavam. E foi diminuindo. Então, o que acontece? Um dos nossos projetos é esse. É pegar uma nossa comissão de correspondência, reforçar ela para que ela seja atuante. Por exemplo, com a pandemia, a correspondência caiu muito. Por quê? Porque um advogado de Rondônia estava fazendo audiência aqui, todas. O que tinha que ser um cara de Três Lagoas, um advogado de Três Lagoas. Mas aí você fala, mas ele pode. Não, não pode. Porque ele pode atuar apenas em 5 processos fora do estado dele. Entendeu? E essa fiscalização poderia ser feita pelos próprios advogados de Três Lagoas. Então, quando visse um advogado de fora, sem uma OAB do Mato Grosso do Sul, eles teriam que reportar isso para essa comissão. Essa comissão faria a pesquisa, vendo que esse advogado atua em mais de 5 processos, informasse para a seccional para que seja cobrado dele. Para que esse serviço retorne para nós de Três Lagoas. Para que esse jovem tenha esse giro no escritório dele, desses valores, para que ele possa se valorizar quando aparecer o trabalho para ele. Agora, igual eu estou dizendo, a Justiça do Trabalho, ela era uma máquina nisso, de correspondências para os jovens. Era uma máquina de trabalhar. Com a reforma, esses dias eu estava conversando até com o doutor Jefferson Siqueira, faz parte da minha chapa, o doutor Vanderlei, que foi fazer parte da Gisele, ele estava falando para mim, falou assim, caiu a demanda. Eu falei, mas caiu por medo do trabalhador, que eles não entenderam ainda, por causa da sucumbência. Então, quando você vê o trabalhador falando assim, se eu entrar lá e não ganhar, eu vou pagar ainda. Então, criou-se um medo muito grande. E ainda essa nossa crise financeira, crise econômica que assolou o país, ela acabou diminuindo muito a demanda trabalhista. Mas Três Lagoas, como uma cidade industrial, com comércio forte como tem, ainda tem bastante ações nessa área ainda. Não, demanda vai sempre existir, o problema vai estar ali para todo mundo resolver. Doutor, vamos lá. Você falou de um calcanhar de Aquiles agora há pouco, a questão da cobrança da consulta. Outro tema polêmico que envolve a ordem é o exame da ordem, que eu escuto a esse respeito projetos há muitos anos. Parece que o Paulo Guedes, ministro da Economia, 1 ano e pouco atrás, ele deu uma opinião numa reunião lá sobre esse assunto, gerou uma polêmica danada. Se formou e já pode atuar. O senhor é a favor ou não que tenha o exame da ordem para aquele que estudou por 5 anos e depois, às vezes, por não passar ali, porque é muito questionada a questão dos critérios aí, da prova, para poder conseguir a carteirinha da OAB. Qual a tua opinião sobre esse assunto? O exame da ordem eu acho necessário. Por exemplo, eu passei no exame da ordem, eu ainda estava ingressando no 5º ano da faculdade, no início do 5º ano da faculdade. Esses dias tivemos o exame da ordem. Esses dias eu estava até conversando com a formanda, agora está formando, e ela achando um absurdo a prova. Eu falei para ela, falei assim, você está me lembrando aquele livro do Dom Quixote. Falei assim, você está transformando moinho de vento em dragão. Quando você pega a prova do exame da ordem, ela não é tão complexa. É porque para quem está iniciando, ela tem uma carga emocional muito grande. Você passar no exame da ordem. Mas ela é possível. E ela é necessária. Porque está pedindo como se fosse para tirar a carteira de motorista. Você tem um mínimo que você tem que saber. Porque o advogado, quando ele comete algum tipo de... outras profissões também, ele vai ferir um terceiro. Então, na minha opinião, como Rodrigo, eu acho o exame da ordem necessário.
Eu cheguei a estudar por 2 anos Direito também, depois eu tive que sair em função do trabalho. Eu lembro de uma professora que falava o seguinte: não é a faculdade que faz o profissional, é o aluno. E o exame da ordem, nesse caso, ele faz uma seleção de realmente quem está preparado, de quem estudou para passar ali na faculdade, é isso? Mais ou menos. Vai mostrar o preparo mesmo, porque preparo. senão, às vezes, também qualquer um formou ali, já sai atuando, e aí pode até começar a prejudicar a classe, na verdade, pela falta de conhecimento também. A classe e a sociedade. Porque o advogado está ali pela sociedade. Você não vai prejudicar só a classe. Principalmente os clientes que procuram, né? Pode ter o seu direito prejudicado, às vezes, por ter um mau profissional ali. Doutor, na semana que vem nós temos aí a eleição da seccional e da subseção. Qual a tua mensagem final aqui para os advogados da subseção de Três Lagoas em relação à candidatura da Raquel Magrini, porque você acredita nela, porque você pede voto para ela, porque é importante, na sua opinião, para os advogados do Mato Grosso do Sul, ter uma pessoa como a Raquel à frente da seccional do Estado, e também para os advogados de Três Lagoas que vão escolher aí a nova diretoria da subseção. Qual a tua mensagem final aí para conquistar o voto desse pessoal aí? A mensagem que eu tenho final para os advogados, tanto para o voto seccional e para o voto local, é que a gente devolva para vocês aquela sensação de que a OAB está ali por todos. Que a OAB está ali por todos os advogados. E tendo essa sensação que todos os advogados voltem novamente a querer estar ali pela OAB. Reforçando. Então, essa eleição nossa está sendo direcionalmente nesse sentido. Nós estamos trazendo nesse sentido de mostrar para o advogado que ele tem que participar do seu conselho. E para que o jovem advogado se sinta confortável ali dentro também. Porque o jovem tem que ter a sua voz. Tanto que a gente está, tanto a Raquel como nós aqui, estamos criando o conselho do jovem advogado aqui. Para quê? Para que o jovem advogado dê a pauta do jovem. Porque eu já não estou mais nessa classe de advogado. Eu passei meus problemas, entendo até as dores. Mas os problemas hoje são outros. Não adianta a gente ficar olhando com o olho de quem está com 10 anos advogando para quem está com 1. Então, esse conselho ele montará a pauta do jovem para o jovem. E aí será levada essa pauta ao conselho e vamos ajudá-los. Então, assim, a participação de quem está ingressando nessa... Como eu disse do calcanhar de Aquiles lá atrás, nós temos que trazer para dentro da ordem e abraçar quem está iniciando, para que nós resolvamos o problema lá na frente. Temos que pensar a longo prazo. Então, esse jovem advogado, ele tem que vir com a gente. Então, a gente pede, no dia 19 agora, que dê um voto de confiança na Raquel, na seccional, no 11, e aqui em todos pela ordem, número 20. Para que possamos devolver para vocês, novamente, essa sensação de que a OAB está ali por todos. Muito bom. Nós conversamos aqui com o doutor Rodrigo Cirahata, advogado, candidato a presidente da subseção da OAB em Três Lagoas. Doutor, muito obrigado pela tua participação e por ter atendido o nosso convite também para trazer esses esclarecimentos para a sociedade de Três Lagoas e para os teus colegas advogados também. Obrigado, Sebastião. Nós que temos que agradecer pelo espaço para a gente estar apresentando a nossa OAB para todos. Muito bom. E para você que gostou das informações, gostou dos assuntos abordados aqui, compartilhe essa matéria, compartilhe esse vídeo no nosso canal no YouTube, no Facebook, para que essa informação possa chegar mais longe também. Não se esqueça, curta lá a nossa página, se inscreva no nosso canal. Toda quarta e toda sexta-feira, a partir do meio-dia, nós estaremos aqui sempre trazendo uma nova entrevista com informações para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.